Olá, Júlio. Olá, Inês. Em Portugal, as mulheres estão a assumir cada vez mais consumos de risco, destacando-se o álcool e o haxixe. No caso do haxixe, há agravamento nas mulheres entre os 25 e os 34 e os 35 e os 44 anos. No que diz respeito ao consumo das bebidas alcoólicas, destaca-se o facto, e parece-me bom, de os jovens terem menos acesso e ao mesmo tempo se estar a assistir a um início cada vez mais tardio do início do consumo em populações jovens, o que não acontecia há uns anos, não é? Em contrapartida, uma má notícia que tivemos recentemente é que o Carnaval foi uma catástrofe. Em termos de número de acidentes e de transgressões por consumo alcoólico. Foi o que eu ouvi de um dos responsáveis na televisão. Pronto. Mas enfim, adiante. Sim. Começamos talvez pelo facto destes consumos terem disparado nas mulheres em relação ao haxixe. Isso levanta uma questão muito curiosa, sabe? Porque é assim, eu outro dia, 20 anos depois, até parece o romance, mas enfim, 20 anos depois, mediante um amável convite, eu voltei a falar no SES, do Centro de Estudos Judiciais. E estava à conversa com um dos meus anfitriões o mote tinha sido dado por uma mulher sobre esta questão que é a libertação das mulheres ao nível dos comportamentos. Há verdadeiramente uma encruzilhada ou não há? Ou seja, as mulheres ao libertarem-se têm necessariamente de percorrer, por exemplo, a nível dos comportamentos de risco, os mesmos caminhos que os homens ou havia alternativa? É que se não há alternativa, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, a censura social não é a mesma que era antigamente e então as mulheres toca de fumar mais, toca de beber mais, etc, etc, porque isso é um sinal de que estão mais livres. Mas, por outro lado, são comportamentos de risco. Isto nos mais novos, como é evidente, é complicado, porque é assim, são de risco, são. Mas os mais novos muitas vezes até gostam de flertar com o risco. Devo-lhe dizer. Gostam, Pois claro. gostam, mas devo-lhe dizer com toda a franqueza que o que me assusta mais, e isto aqui, sobretudo nos mais novos, sabe como eu não gosto muito destas chavetas mais novos, mais velhos, mas aqui, sobretudo nos mais novos, é que eles nem têm consciência dos riscos. Então, na questão do álcool, minha querida, a Inês não Portanto, consegue, na maioria deles, conseguir mostrar-lhes que aquilo são condutas de risco. não é mais grave quando já temos consciência do risco e vamos por aí fora? É porque, em geral, traduz até, digamos assim, outros traços de personalidade. Não é? Depois, houve coisas que me impressionaram aqui. Por exemplo, a questão do binge drinking, ou seja, o beber não... Compulsivo, não é? Mas não é beber por sistema, mas quando bebe até cair, sem conseguir controlar. Por exemplo, isto vai contra o estereótipo clássico do alcoólico, não é rosadinho, que todos os dias bebe depois da refeição a sua bebida branca, etc. Não. Aqui é eventualmente 5 dias sem beber e depois até cair, digamos assim. O que eu lhe diria que mais me impressiona é nas pessoas, porque isto não é só nas mulheres, mas o aumento foi maior nas mulheres, nos mais velhos. É evidente que há consumos que hoje em dia são mais visíveis, mas que já existiam. A velha história de que os homens iam beber para o café e as mulheres bebiam de uma garrafa por baixo da banca, na cozinha. E era verdade, muitas vezes era esse o quadro que nos aparecia. Mas há algo que a clínica me obriga a dizer, que é, nas mais velhas, a frequência com que estes consumos, sobretudo o álcool, estão associados à solidão, é terrível. E, na verdade, nós estamos cada vez mais sozinhos. Nós estamos cada vez mais sozinhos, as mulheres sobrevivem aos homens, e, portanto, as mulheres estão cada vez mais sozinhas. Numa sociedade que incita a todo o tipo de consumos,
E não é raro ouvir-se na minha profissão. Lembra-se quando se dizia, o sexo é a televisão dos pobres? Sim. Pronto. Na minha área, de vez em quando, também se diz, pois, o álcool é o antidepressivo. Não dos pobres, mas de muita gente. De muita gente, Porque sim. é uma ilusão. Durante algum tempo, a pessoa tem a sensação que tudo esmaeceu, tudo o que de mal sente ou eventualmente imagina. E depois é uma armadilha, porque depois estabelece a dependência e é muito mais difícil sair. Júlio, um beijinho, até Um amanhã. beijinho e até amanhã.